capítulo de número 1. Abra no versículo de número 19. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Oremos por alguns irmãos que estão enfermos e não puderam chegar. Entre eles está Noemi, irmãos, está enferma e não pôde, por isso o evangelista Altino, a irmã Denise também não puderam chegar. Alguns irmãos nos avisaram que não poderiam estar nesta noite devido seus motivos ou problemas pessoais, mas louvamos a Deus por você ter chegado até aqui. Tiago capítulo 1, verso 19, quem achou diga amém. Diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Você pode dizer amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre como melhorar a comunicação no casamento. Embora aqueles que estão aqui, que são solteiros, aqueles que são viúvos, aqueles que ainda vão casar, estas instruções é muito válida também para a sua vida, porque lhe prepara para uma comunicação dentro de casa, lhe prepara para uma comunicação também dentro do lar, uma comunicação em família, mas em especial os casais que aqui estão. Esta é uma palavra muito pertinente. Pesquisas revelam, os irmãos, que uma das causas que tem levado os casamentos à destruição é exatamente a precariedade ou a dificuldade na comunicação. Tudo nesta vida passa pela comunicação, seja ela verbal ou não verbal, mas tudo passa pela comunicação. E muitos casamentos têm ido à ruína não por falta de amor, mas têm ido à ruína por causa de palavras ou de uma comunicação deficiente. Seja porque há um silêncio estarrecedor dentro de casa, ou porque há um excesso de palavras dentro do lar. Então, o casamento, para ir bem, precisa haver uma boa comunicação. Precisa haver uma comunicação saudável. Casais não se separam por causa ou apenas por causa de grandes pecados, mas se separam por causa de pequenas falhas na comunicação. Pequenos erros na área da comunicação levam o casal ao desentendimento, a se afastarem por causa de uma conversa mal conduzida, por causa de um diálogo não terminado, ou por causa de uma conversa que, infelizmente, não se ouve uma comunicação de fato entre eles. Então, meus irmãos, aquela conversa cansativa e rotineira, ou aquela conversa que ela é tóxica dentro de casa, dia a dia vai adoecendo a vida do casal, vai prejudicando o relacionamento conjugal exatamente por causa das palavras ditas fora do tempo, ou dita de forma errada, ou uma comunicação falha dentro de casa. Uma palavra dita no tom errado pode prejudicar grandemente o diálogo. Um silêncio na hora errada, tem hora que tem que falar, tem hora que é para guardar em silêncio. E muitas vezes a gente mistura tudo. Na hora de ficar calado, nós falamos. Na hora que deve falar, por vezes nós silenciamos. Muito cuidado com a resposta atravessada no meio da conversa. Às vezes o outro nem terminou de falar e você já atravessa a conversa, colocando então a sua opinião ou respondendo sem que o outro sequer tenha finalizado aquilo que ele queria comunicar.
E aos poucos o coração vai se fechando, o diálogo vai morrendo e daqui a pouco não há mais saúde comunicativa dentro do lar. E a grande verdade é esta: todo casamento, ele é construído ou destruído pela comunicação. Todo casamento, ele é edificado ou destruído pela comunicação. Se há uma comunicação saudável, há edificação. Se não há uma comunicação saudável, logo o casamento fica comprometido. E aqui está o problema: nós não aprendemos a nos comunicar no casamento. Nós aprendemos a nos comunicar quando na casa dos nossos pais. Nós aprendemos a nos comunicar dando as primeiras palavras, papai ou mamãe, dentro da nossa casa. E aquele padrão vai sendo copiado para as gerações futuras. Aquele padrão vai sendo copiado, inclusive, para dentro do próprio casamento. Nós reproduzimos aquilo que nós ouvimos dos nossos pais. Nós reproduzimos aquilo que nós ouvimos da madrasta, do padrasto, do avô que nos criou, da avó que nos criou. A tendência é você reproduzir aquele padrão. Nós trazemos da nossa família o jeito de falar, trazemos da nossa família o jeito de reagir, trazemos da nossa família o jeito até de brigar. Se traz lá da raiz familiar. Até a forma de ficar calado se traz da raiz familiar. E muitas vezes isso vai quebrando o relacionamento, trazendo aquilo que nós aprendemos lá atrás, na nossa casa. E quando eu falo que prejudica, porque vem às vezes de uma falha comunicativa dos pais, e você reproduz isso no casamento. Louvado seja Deus, aqueles que tiveram uma boa comunicação lá com os seus pais e traz isso para dentro do seu casamento atual. Mas, na grande maioria das vezes, nós passamos por lares, ou viemos de lares que tinha falha grande na comunicação. E por isso nós precisamos aprender a nos comunicar. Nós precisamos transformar a nossa comunicação. Nós precisamos, então, levar esse reaprender a se comunicar para o nosso casamento, aprender-se a se comunicar dentro do casamento. Exatamente para que a gente possa transformar o nosso lar, transformar a nossa família. A comunicação conjugal, meus irmãos, ela não acontece por acaso, nem acontece como um número que é acertado na loteria, mas é fruto da transformação intencional. É preciso querer melhorar na comunicação para que haja um relacionamento saudável dentro de casa. É preciso querer ouvir, é preciso falar com sabedoria, é preciso você cultivar dentro do lar um bom diálogo, é preciso você desejar isso para que isso se torne uma realidade dentro da sua casa. Caso contrário, não haverá uma saudável comunicação dentro do lar. E eu queria trazer para os irmãos 3 coisas de suma importância para melhorar a nossa comunicação, entre outras, que a gente vai anexando a esses 3 como pontos principais. Primeiro, se nós não aprendemos a nos comunicar no casamento, aprendemos com os nossos pais, então a primeira coisa que a gente precisa aplicar é que nós precisamos, em primeiro lugar, reaprender a nos comunicarmos. Nós precisamos reaprender a dialogar dentro de casa. Então a comunicação precisa ser reaprendida. Tiago capítulo 1, versículo 19, Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para ficar irado. Meus irmãos, aqui nós temos uma ordem. Todo homem é uma expressão genérica para falar de homem e mulher. Todo homem seja pronto para quê? Tardio para. Isto é contrário à nossa natureza. Então este mandamento é uma afronta direta à nossa inclinação. Porque a nossa inclinação é querer falar e falar e falar e nunca querer ouvir. Mas o mandamento é: cale-se,
escute, aprove a Deus colocar a nossa bendita língua detrás de uma muralha de dentes, para que ela freie, para que ela se segure, e aprove a Deus nos dar uma língua e nos dar 2 ouvidos. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar. A palavra pronto aqui é a ideia de seja ágil para ouvir, é a ideia de esteja inclinado a ouvir, seja rápido para ouvir. Mas quando ele diz seja tardio para falar, ele está dizendo seja lento na hora de falar. Dê uma pausa na hora de falar. Sabe aquele momento que um dos cônjuges tem algo para conversar e ele vem fervendo, né, assim desaba ou deságua sobre você algo, aí você escuta, porque é sábio ouvir, seja pronto para ouvir, mas seja o quê? Tardio para falar. Aí você escuta, depois que escutar com muita calma, com muita tranquilidade, diga, eu preciso pensar sobre o que você falou. E amanhã a gente senta para terminar essa conversa. E você vai ver que aquilo que estava tão quente no dia anterior vai estar tão frio no dia seguinte. Onde haverá uma resposta mais tranquila, onde haverá uma resposta mais reflexiva, onde haverá um diálogo mais apaziguador. É preciso ouvir mais e falar menos. Perceba que a ordem é Deus. A ordem de Deus aqui começa exatamente pela boca, não começa pelo ouvido e não pela boca. Começa, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, mostrando para mim e para você a necessidade de nós ouvirmos. E isso confronta a nossa natureza caída, porque o nosso padrão é exatamente o inverso do que Deus está nos instruindo aqui. Nós falamos rápido demais, nós ouvimos pouco demais, e nós reagimos muitas vezes sem processar aquilo que nós ouvimos. E este é o nosso problema. É que todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. E isso dentro de casa é um problema, porque quando todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir, não se chega a lugar algum. Não se chega a uma conclusão, não se chega a uma resolução, porque todo mundo quer falar. No contexto de Tiago, meus irmãos, esse ouvir, está pronto para ouvir e tardio para falar, mostra literalmente maturidade espiritual. Então o controle com a língua e a disposição para ouvir revela o nível da nossa espiritualidade, revela a nossa vida espiritual diante de Deus. Logo, a comunicação não é apenas uma questão de técnica, mas a comunicação é evidência de uma espiritualidade. A comunicação saudável é evidência de que há saúde espiritual dentro da nossa casa. A maturidade cristã se revela mais na forma como nós reagimos em ouvir do que quando nós, apressados, falamos sem sequer refletir naquilo que nos está sendo dito, meus irmãos. Então veja que padrões familiares moldam a nossa forma de se comunicar. Muitos casais, eles não estão discutindo apenas porque é um padrão pessoal dele, mas é porque eles estão reproduzindo histórias. Às vezes está reproduzindo aquilo que ele viveu lá atrás, na infância, que ele viu dos seus pais, que ele viu da sua mãe, viu do seu pai, na forma de tratar ali dentro de casa. Então a Bíblia mostra isso também ao longo das suas páginas. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Abraão chegou em Canaã, houve fome na terra, e logo Abraão se arrumou as malas e desceu para o Egito. Anos mais tarde, Isaac também está na terra, e a fome na terra. Isaac dá uma olhadinha no histórico familiar e disse, já sei. Quando há fome na terra, papai desceu para o Egito. Então ele dá uma olhadinha no histórico familiar e vai repetir a mesma cena. Então ele, quando vê que tem fome na terra, ele se organiza para descer para o Egito. E Deus brada para ele dizendo, não. Deus diz, não, eu vou te abençoar aqui. Então perceba que nem todo padrão que a gente vê no histórico da nossa família precisa ser repetido na nossa
família, precisa ser repetido na nossa história. Quando a gente olha, por exemplo, irmãos, para Gênesis 27, a gente vê Jacó repetindo os mesmos padrões de mentira, de engano, que ele aprende, que ele vê ali dentro da casa do seu próprio pai. O que isso revela para a gente, meus irmãos? Que comportamentos, eles são aprendidos. São atitudes que vai sendo copiada geração após geração, são transmitidas. Então, no casamento, alguém aprendeu a gritar, ouvindo muitas vezes gritos lá atrás, na sua infância, dentro do seu lar. Quantos casais não resolvem as coisas na base do grito, porque diz assim, papai e mamãe, quando tinha problema, resolvia assim. E aí copia isso para dentro do seu casamento atual. Quantos não aprendeu a se calar, porque via que quando o marido erguia a voz, a esposa ficava calada. E se ela é a esposa, ela entende que quando o marido ergue a voz, ela precisa então silenciar, ela precisa então ir procurar o seu lugar. Da mesma forma o marido, porque ele copia aquilo que ele aprendeu lá. Ele aprendeu então que papai, quando queria uma coisa dentro de casa, ele gritava alto. E ele quer gritar também dentro de casa, quer copiar aquilo para dentro do lar. Isso muitas vezes são padrões que está sendo repetido. Às vezes o casal está ironizando porque copiou isso lá atrás. Então, meus irmãos, a escuta, a comunicação amorosa, trata-se de habilidades que precisam ser reaprendidas de forma intencional. É preciso você decidir que quer mudar a forma de se comunicar dentro de casa. Então perceba que aquilo que foi aprendido, ele pode ser reaprendido. Aquilo que foi vivido lá atrás, ele pode ser mudado no presente. Então veja, queridos, que o casamento pode ser governado por uma herança emocional ou ele pode ser governado pela palavra de Deus. Então escolha que o seu casamento e que o seu lar seja governado pela palavra de Deus e não pela herança emocional que você carrega e às vezes heranças ruins que você aprendeu lá atrás. Então perceba que a transformação da comunicação exige de mim e de você decisão. Se nós queremos nos comunicar melhor no nosso casamento, é preciso haver uma decisão de querer se comunicar melhor. Tiago não diz assim, se você se sentir à vontade para ouvir, você ouça. Não, ele não diz isso. Mas veja que Tiago, meus irmãos, ele vai falar para nós aqui, seja pronto para ouvir. Não é se você sentir vontade de ouvir. Isso mostra que a comunicação saudável é fruto de uma decisão. O casal precisa decidir querer um diálogo saudável. É preciso reaprender a se comunicar. É necessário haver, então, essa intenção de melhorar a comunicação. E para melhorar a comunicação dentro de casa, a gente precisa de 3 coisas. Primeira coisa, humildade. Não dá para melhorar a comunicação se não houver humildade dentro de casa. Porque às vezes o marido ou a esposa, no altar do seu orgulho, não consegue, então, ser humilde para reconhecer que errou, ou ser humilde para ceder, para que haja paz dentro de casa, e às vezes no altar do seu orgulho não reconhece os seus erros. Tem até aqueles que ficam calados, dá uma de, lá chamava no interior, dá uma de João sem braço, finge que nada aconteceu e deixa passar o tempo para apagar aquilo. Mas é preciso haver humildade para reconhecer, eu errei nesse ponto. Eu falhei neste ponto e eu preciso me corrigir nisso. Eu preciso reaprender neste ponto. Segundo lugar, para melhorar a comunicação, é necessário haver consciência para identificar se estou ou não copiando padrões da minha família. Se eu não estou copiando padrões ou heranças emocionais prejudiciais lá de trás. Então é preciso haver uma consciência para identificar esses erros. Porque, irmãos, às vezes a impressão que se dá é que muitas famílias são conduzidas como um ônibus descendo uma ladeira extremamente alta sem motorista, conduzido ao léu, descendo na banguela, sem qualquer direção. Não há consciência de que errou ou de que acertou, não há filtro, muitas vezes. Em terceiro lugar, meus irmãos, para que haja uma boa comunicação é necessário haver decisão.
É preciso você decidir que quer melhorar essa comunicação. É preciso você decidir que quer mudar a forma de se comunicar. Porque parece que alguns casais já desistiram de mudar a forma de se comunicar. Tem até aqueles que dizem assim: ah, pastor, eu aprendi com meus pais que deve ser assim e vou seguir assim. Meu pai era grosso, eu também sou mais grosso ainda. E aí você vai reproduzindo aquele padrão, mas é importante que você aprenda e decida: eu vou mudar. E se você pedir a Deus, Deus muda, porque há um Deus nos céus, meus irmãos, que trabalha no coração endurecido. Se você, porventura, tem dificuldade de mudar, peça a Deus, porque Ele pode mudar. Ele tira a ignorância, Ele tira a grosseria, Ele tira a ira. Então peça a Ele graça para que isso seja mudado. Ah, pastor, eu cresci ouvindo do que pau torto cresce torto e morre torto. Não. Depois que encontra Jesus, Jesus apruma. Oh, glória! Jesus ajeita. Tem marido que até diz assim: quando você me conheceu, já era assim. Não é assim? Tem mulher que diz: quando você me conheceu, já era desse jeito. Você já sabia que eu era dessa forma. Mas é preciso você mudar para que haja uma melhora dentro de casa. É preciso reaprender para que haja um melhor diálogo dentro de casa, meus irmãos. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso inclui, meus irmãos, a forma de falar. É preciso haver uma comunicação transformada pela graça. Não é apenas você ajustar as palavras, é você viver de fato uma transformação que vem do céu, uma transformação que vem de Deus. Casais que não decidem mudar, eles continuam vivendo os mesmos conflitos. E aí você percebe, meus irmãos, que o conflito acontece dentro de casa toda semana, às vezes todo dia, todo mês, e quando você vai olhar o que é a mesma coisa. Qual a razão desse conflito? X. Aí no outro dia, conflito de novo. Qual a razão desse conflito? X de novo. Aí no outro dia, qual a razão desse conflito? X de novo. E aí, um dos cônjuges vai vencendo o outro pelo cansaço. Vai vencendo pelo cansaço. Às vezes houve uma comunicação, o outro não deu atenção. Às vezes não houve comunicação, foi se empurrando, como a gente diz, vai empurrando com a barriga, e daqui a pouco vence o outro pelo cansaço. E aí vive-se dentro de casa uma infelicidade, um conflito interminável. Por quê? Porque não há uma decisão de mudar. Maridos, esposas que estão aqui, se há uma coisa ou há algo que tem gerado conflito semanalmente na sua casa, é hora de você fazer um autoexame e ver o que precisa ser mudado a respeito disso. É preciso você ver o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui. O que é que eu preciso fazer para corrigir isto? É preciso que haja essa autoanálise. Por isso que eu falei que precisa de humildade, precisa de consciência e precisa de decisão. Sem isso você não muda, você vai continuar na mesma. Eu estava agora há pouco gravando para um podcast, meus irmãos, e uma das perguntas foi: por que os casais vão para encontro de casais, congressos de casais, retiro de casais, participam de cultos da família, recebem instruções, mas continuam tendo tantos problemas familiares? Essa foi a pergunta que me fizeram. E eu disse assim: sabe qual o problema? Eu vou relatar o problema através de uma ilustração. Se você estiver enfermo e você vai ao médico e chega lá, o médico passa uma bateria de exame, descobre determinada enfermidade e lhe dá um tratamento para você fazer. Aí você pega aquele tratamento, pega os medicamentos, vai para casa, e quando você chegar em casa, você diz assim: eu não vou seguir esse tratamento. Você foi instruído? Foi instruído? Você procurou informação sobre o que estava acontecendo? Você teve o diagnóstico do que estava acontecendo? Mas você decidiu o quê? Não fazer o tratamento.
Pergunta: haverá melhora? Haverá recuperação? Da mesma forma acontece com a nossa família. Se você veio aqui hoje apenas para ouvir, mas não está disposto a colocar em prática, pode ter certeza, os conflitos vão continuar, as batalhas dentro da sua casa vão continuar, porque você não tomou a decisão de fazer diferente. Aí concluí falando sobre Jesus no Sermão do Monte. Ele encerra dizendo o quê? Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu comparo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, veio os ventos, veio os rios, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra. Quem ouve a palavra e pratica a palavra é casa sobre a rocha. Agora aquela casa que ouve a palavra, ouve a instrução, mas não guarda. Jesus disse: eu comparo ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Aí vem a chuva, vem os rios, vem o vento, e a Bíblia diz que aquela casa caiu, e grande foi a sua queda. Por quê? Porque não se colocou em prática. Então tudo aquilo que você não leva para a prática, não muda, não transforma. Olhe para a sua vida hoje. Identifique que padrão você vem repetindo dentro do seu casamento. Se pergunte neste momento: será que isso honra a Deus? Será que isso tem ferido o meu cônjuge? Decida hoje: eu vou mudar, eu vou aprender uma nova forma de comunicar, eu vou melhorar a minha comunicação. Essa é a decisão que você precisa fazer. Você pode olhar para o seu cônjuge e dizer assim: eu quero melhorar a minha comunicação. Não, desmancha essa cara de quem chupou um limão antes de vir para um encontro de casais e diga para ele assim, com um sorriso colgate, e diga assim: eu decido mudar a minha comunicação. Amém. Decida mudar a sua comunicação. Quando sua esposa vier falar com você, quando sua esposa vier falar com você, depois que você passar aquele dia exaustivo de trabalho, chegar extremamente cansado em casa, depois da parada do ônibus queimar 2 vezes a parada que você estava, depois que você pegar aquele ônibus que parecia uma sardinha, depois que você chegar em casa 2 horas mais tarde do comum, a sua esposa já está fervendo pelo atraso, além dos problemas que ela tem em casa, e quando você chegar, que ela quiser desabafar, soltar tudo, soltar os cachorros, os gatos, o leão, soltar tudo, ei, ouça até o fim. Ouça até o fim. Ouça até o fim. Depois de você ouvir, pense antes de responder. E depois que você ouvir e pensar no que responder, busque responder de forma sábia. Ou seja, é necessário haver uma escuta paciente, meus irmãos. Porque pequenas mudanças, elas geram grandes restaurações dentro de casa. São pequenas atitudes que vai fazer toda a diferença dentro da sua família. Casamentos não são destruídos apenas por grandes erros, são destruídos por padrões pequenos, na falha comunicativa, que não foram corrigidos, que não foram mudados. Então, em primeiro lugar, guarde esta lição: reaprenda a se comunicar. Em segundo lugar, meus irmãos, aprofundando a questão da escuta, tenha uma escuta ativa dentro de casa. Porque às vezes a mulher quer falar alguma coisa, ou o marido quer falar alguma coisa, e até há um silêncio aparentemente para ouvir, mas na verdade há apenas uma escuta de ruídos. Você está apenas ouvindo ruídos, mas você não está ouvindo ativamente o outro. Mas olha o que é que a palavra de Deus diz: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir,
Aqui fala de escuta ativa, que é a base para a cura do casamento. Você quer curar o seu casamento, aprenda a ouvir ativamente, não apenas passivamente. E quando é que você testa se você ouviu ativamente? Eu ia até fazer essa dinâmica aqui, mas o tempo ficou apertado. Por exemplo, imagine que a minha esposa, a irmã Rossana, ela vem me contar algo. Depois que ela me conta, se eu não souber narrar o que ela me disse, eu não escutei ativamente. Depois que ela fala e termina e que me faz uma pergunta, eu faço repete. Principalmente se ela vier falar comigo e eu estiver ela falando e eu ou assistindo. Eu estou ouvindo ruídos, mas eu não estou ouvindo ativamente. Então é preciso ouvir de forma ativa. Ouvir é uma ordem espiritual. E é preciso ouvir de forma ativa. No casamento, meus irmãos, quando nós não ouvimos de forma ativa, isso pesa. Porque você finge estar ouvindo, no final você não sabe o que a pessoa disse, não consegue dialogar com a pessoa, não houve uma comunicação. Muitos casais adoecem, ou o casamento adoece, exatamente por causa desta falta de escuta ativa. Onde o outro fala, mas ninguém está ouvindo. Um tenta explicar e o outro interrompe. A conversa vira então uma disputa dentro de casa. O diálogo morre dentro de casa. E a Bíblia, meus irmãos, ela ordena a gente falar menos e ouvir mais. Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz que aquele que responde antes de ouvir é estultícia, é tolo. Porque às vezes a gente se dá no direito de responder sem sequer ter ouvido. Às vezes lá em casa acontece isso, viu? Às vezes eu estou falando, vou falar uma coisa com Rossana que levaria uns 2 minutos para falar, quando eu estou em 30 segundos ela já está respondendo. Eu disse, calma, deixa eu terminar de falar para depois. A mesma coisa acontece também, não é? Pronto, tá vendo? É porque às vezes a gente quer atravessar a conversa, é ou não é? Capita mais rápido, é por isso que atravessa a conversa, é? Então, maridos, resuma o que você quer dizer, porque você está subestimando a inteligência da esposa, não é assim? Né, irmãos? Mas vejam como é importante, viu, irmãos? Olha como isso aqui é importante. Você aprender a ouvir primeiro. Escute primeiro o outro, para poder você responder. Porque, por vezes, quando você não escuta, você pode fazer uma interpretação errada. Você pode, de repente, concluir de forma errada, porque você não ouviu. Você concluiu antes de encerrar. Então, veja, meus irmãos, que é importante você ouvir primeiro. Quem responde se ouvir, não está apenas sendo apressado, mas ele está também sendo insensato diante de Deus. A escuta ativa significa você compreender o coração por trás das palavras. A escuta ativa é você estar preocupado não apenas em ouvir para responder, mas você está preocupado de ouvir para entender o que o outro está dizendo. Porque às vezes o outro vem falar com a gente, o nosso cônjuge vem falar com a gente, e a gente quer ouvir para responder. E às vezes a resposta já está pronta, na ponta da língua. Mas é preciso você ouvir não apenas para responder, é você ouvir porque você quer entender o que se passa com o outro. Então ouvir na perspectiva bíblica é mais do que você captações. Ouvir na perspectiva bíblica é você discernir dores, desejos, expectativa. Veja que Jesus, meus irmãos, ele fez isso com muita perfeição. Lá em João capítulo de número 4, a Bíblia fala que quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, perceba que Jesus, ele percebe a real necessidade daquela mulher. A mulher chegou no poço com o que nas mãos?
Com o que nas mãos? Um cântaro, para pegar o quê? Então, deduzia-se fisicamente que ela tinha sede de água, não era assim? Mas Jesus percebeu que aquela mulher tinha sede espiritual. E Jesus ofereceu a água da vida. Jesus viu algo além da aparência. Quando a gente aprende a ouvir com o coração, você percebe detalhes que não foram ditos por palavras. Você faz a leitura do coração do outro. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, meus irmãos, a escutativa envolve atenção, envolve empatia. Envolve você dizer, eu entendi o que você quis comunicar. Eu entendi o que você quis dizer. Então, meus irmãos, é importante a gente aprender a ouvir, mas não apenas ouvir para responder, mas ouvir para entender. Então, veja que ouvir exige de nós negar o nosso ego para que possamos acolher o coração do outro. É você negar o seu eu para que você possa acolher o que o outro está querendo comunicar, está querendo dizer. Então, casamentos, eles são curados quando o ouvir vem antes do reagir. Mais uma vez, tardio para falar, mas pronto para ouvir. E ele diz também, tardio para se irar, mostrando que a ira, ela é proveniente dessa fala apressada. A ordem aqui é clara, ouvir, depois falar, compreender, depois responder, porque a ira quase sempre, ela entra quando a escuta, ela sai. A ira, quando ninguém quer ouvir. Aí a ira aflora dentro de casa. Mas veja que relacionamentos são preservados quando a graça de Deus governa a nossa reação. Quando nós aprendemos a ouvir, ao invés de simplesmente falar. Então, meus irmãos, quando houver um diálogo dentro de casa, olho no olho, desliga tudo o que está fazendo, tenta olhar na face da pessoa, tenta olhar na face do seu cônjuge, nada de ficar conversando com o seu cônjuge e mexendo no seu celular, nada de ficar conversando com o seu cônjuge e ao mesmo tempo assistindo o seu programa preferido, porque no final você vai saber do programa preferido, mas não vai saber do que o seu cônjuge estava querendo transmitir para você. Então, muito cuidado com você estar querendo dividir a sua atenção. E quando ouvir, escute até o fim. Às vezes, meus irmãos, o cônjuge não precisa de um sermão. O que o cônjuge precisa de um ouvido para que ela possa falar, para que ele possa desabafar o seu coração. Então, aqui a gente aprende que nós devemos parar de interromper o outro no meio da fala. Isso acontece na família de vocês? Antes do outro terminar, você já interrompe, já atravessa, já dá opinião, já conclui o fato, já dá a resposta, já finaliza e já julga o fato. Hã? Faz isso. Na hora de dialogar, olho no olho, meus irmãos. Tem gente que vai conversar, às vezes olhando para baixo, olhando para o teto, olhando para o chão, ou com o celular na mão, ou na televisão. Olho no olho, meus irmãos. Repita o que entendeu antes de você responder. É aquela... é a prova de que você escutou ativamente, é se você consegue repetir o que você ouviu, ainda que não com as mesmas palavras, mas nas suas palavras, você repetir o que você ouviu, e então demonstrar o entendimento daquilo que a esposa quis falar, que o esposo quis falar, aqui, envolvendo o sentimento do que foi transmitido. Então, meus irmãos, perceba que a pergunta, depois de ouvir a sua esposa falar, ou o seu esposo falar, é você então repetir o que ele disse e se questionar. É isso mesmo que você queria dizer? É isso mesmo que você queria comunicar? Para que você possa então ter de fato a certeza de que você foi ouvido e de que você foi compreendido e que pode dar a resposta certa para aquele momento. Então, meus irmãos, muitos casamentos, eles não precisam de palavras novas, eles precisam, na verdade, de ouvidos atentos. Precisam ser ouvidos dentro de casa. Às vezes há um barulho terrível dentro de casa, mas ninguém está ouvindo. E às vezes há um silêncio terrível dentro de casa, mas ninguém está sendo escutado realmente.
Porque o silêncio não é sinônimo de paz. Muitas vezes o silêncio é sinônimo de que o diálogo morreu dentro de casa. É sinal de que a paz morreu. Uma vez eu atendi uma irmã que ela fez assim: pastor, olhe, lá em casa, quando a gente vai conversar, é só briga. Panela voa, sapato voa, é grito, é isso, é aquilo. Olha, pensa numa perreira de casa para a gente conversar uma coisa. Agora eu escuto meu vizinho: pastor, não tem um barulho, não sai nada. Eu disse: você está medindo o seu casamento pelo silêncio do vizinho. Talvez no do vizinho não tem diálogo nenhum, ninguém conversa. O marido chega, toma banho, vai para o seu programa preferido, vê se a comida está pronta, se tiver, amém, se não tiver, ele faz e vai dormir, não tem diálogo, não tem conversa, não tem... Porque, irmãos, eu fico meio com medo daquele casal que diz assim: nós temos 40 anos de casado e nós nunca discutimos. Eu fico um pouquinho com medo, porque há coisas para ser resolvidas. Quando eu falo de discussão, não necessariamente estou falando de briga, de contenda, de gritos, mas é preciso, meus irmãos, haver um diálogo saudável para se resolver questões necessárias dentro de casa. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, a palavra certa, ela constrói, mas a palavra errada, ela destrói. E eu gostaria de ver isso com os irmãos, vendo Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é uma palavra torpe? A palavra torpe é uma palavra grega, a palavra sopros. Não é sapos, não é sapo, viu? É sopros. Palavra esta que significa, meus irmãos, comida estragada, fruta estragada, madeira apodrecida. Literalmente significa, então, algo podre. Então a palavra está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra apodrecida. Porque às vezes dentro de casa, se a gente não vigiar a nossa palavra e não tivermos domínio próprio no nosso diálogo, as nossas palavras, elas saem apodrecidas dentro de casa. Elas saem como uma fruta estragada, como um peixe podre dentro de casa. E meus irmãos, um peixe podre fede à distância, não é? À distância. Eu lembro que eu passei numa avenida, tinha uma peixaria quase a 100 metros do outro lado da avenida, irmãos. Passei bem longe da gente. Passamos, meu irmão, eu acho que tinha apodrecido, literalmente. Olha, pense numa... Porque de longe se sente. Então, há palavras que, quando ela não é bem pronunciada dentro de casa, ela apodrece a relação. Ela apodrece o relacionamento. Trata-se aqui de algo corrompido, sem utilidade, palavras que transmitem contaminação. Então o que Paulo está dizendo é: não deixem sair da sua boca palavras que apodrecem o ambiente. Quantos lares não estão apodrecidos por causa de palavras que adoecem, palavras que machucam, palavras que matam, meus irmãos? No casamento isso é muito sério. Há lares, meus irmãos, que não estão ruindo por causa de um adultério, não está ruindo por causa de um abandono, mas está ruindo por causa de palavras azedas, palavras amargas, palavras venenosas, palavras de humilhação, palavras de ironia, de sarcasmo, palavras que vêm por meio de gritos, vêm por meio de acusações infundadas. Cuidado, porque isso destrói o seu casamento, destrói a sua família. As palavras torpes aqui são como ferrugem, meus irmãos. Está aqui meu querido presbítero Marcos. Quando uma coluna desta, meus irmãos, começa a enferrujar, aos poucos ela rompe o concreto e ela começa a dar sinais visíveis de apodrecimento. Há muitas famílias cujas estruturas estão apodrecidas por causa do diálogo ruim, da comunicação prejudicial, da comunicação apodrecida, meus irmãos. Não há uma comunicação saudável.
Então, meus irmãos, é preciso a gente ponderar as nossas palavras. Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz que há palavras que ferem como espada. Tem marido, tem esposa que quando abre a boca, sai ferindo todos à sua volta. Sai cortando o seu cônjuge. A boca é uma espada afiada. A língua pode ser um instrumento de vida ou pode ser um instrumento de destruição. Então, meus irmãos, é preciso a gente controlar esse órgão tão pequenininho, mas tão perigoso. Lá em Colossenses, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, há um outro texto que também acrescenta esta temática. Paulo diz em Efésios 4, 29, ele diz que mais unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Paulo está dizendo que só saia da vossa boca palavras que for boa para a edificação. Então veja que a palavra boa, ela edifica. A palavra saudável, ela constrói. E a palavra edificação aqui traz literalmente a ideia de uma construção, de uma casa, de um lar, de um ambiente. Então veja, meus irmãos, que o casamento ele pode ser construído ou destruído a depender do diálogo que estará acontecendo dentro de casa. A Bíblia fala em Romanos, meus irmãos, que há gargantas que são um sepulcro aberto. Tem cônjuge que quando abre a boca é um sepulcro aberto para sepultar o cônjuge, para sepultar os filhos, para sepultar a família, porque quando ele abre a boca, ele mata. Então veja como é importante a gente se comunicar de forma saudável, ou seja, levantarmos paredes de edificação e não abrir rachaduras em nosso relacionamento. Então veja que falar bem não é apenas uma evidência de alguém que sabe se comunicar dentro das normas, mas veja que é você usar a sua língua para fortalecer, é você usar a sua boca para edificar a sua casa. Paulo ainda acrescenta em Colossenses capítulo de número 6, capítulo 4, versículo 6, ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha para quem está pertinho de você, para o seu cônjuge, diga assim para ele: a nossa palavra deve ser temperada com sal. A dona de casa sabe para que serve o sal. Para que serve? Dá sabor, dá gosto, para preservar uma comida. Então, quando Paulo diz, meus irmãos, que a vossa palavra seja temperada com sal, ele está dizendo que a vossa palavra preserve o vínculo familiar, que a vossa palavra traga, então, preservação da boa convivência, do bom relacionamento, que a palavra de vocês possam conter a corrupção e possam trazer a graça de Deus para dentro da casa de vocês. Tempere a sua palavra com sal. Agora, a dona de casa sabe também que não pode colocar sal nem de mais, nem de menos. Não é assim? Eu me lembro de um colega que não sabia, meus irmãos. Ele tinha enfrentado um divórcio e aí foi morar sozinho e ele comprou aquela sardinha de balde. Comprou aquela sardinha. Aí ele, do jeito que pegou, ele colocou na assadeira, assou, fez um cuscuz. A sardinha já ficou branca. Aí ele ligou, né? Pastor, olha, eu estou com um problema aqui, eu assei a carne. Eu digo: varão, tu vai encarar. Porque, irmãos, não pode ser salgado demais, mas é temperada com sal. É a palavra na medida certa, no tom certo, um diálogo saudável dentro de casa. Sabe por quê? Porque a graça, meus irmãos, também está no tom que você fala. Às vezes o que você fala até é verdade. Você está até com a razão no que está falando, mas o tom que você falou não foi agradável. Não foi temperada com sal.
Aí você está certo, mas a forma que você falou foi errado. E aí você, ao invés de construir, você destrói. Então veja, meus irmãos, que o tom é importante, a forma como você vai falar com o seu cônjuge. Muita gente até diz assim: pastor, olha, lá em casa está uma confusão, pastor, por causa de umas verdades que eu disse. Eu já fico com medo, sabe? Eu digo, quais foi as verdades que ele falou? Aí o que ele falou tinha razão. Aí eu pergunto, como foi que você falou? Aí ele disse, pastor, eu falei no último volume. Aí não apazigua, meus irmãos, não resolve. A forma como você fala é importante. Você pode estar coberto de razão, mas a maneira saudável, palavra temperada com sal, o tom que você falou é importante para que o outro compreenda e não crie barreiras no diálogo. Porque às vezes você está com a razão, mas a forma que você falou, você bloqueou o outro. O outro fica com raiva só pelo tom. Já nem presta atenção mais no que você está dizendo. Ainda que você esteja coberto de razão. Mas ele não presta mais atenção porque ele foi bloqueado pelo tom de voz. Então, meus irmãos, não basta falar a verdade. Efésios 4, versículo 15 diz que a verdade ela tem que ser dita em amor. Olhe para o seu cônjuge, assim, quando você tiver uma verdade para falar, não deixe de falar, mas fale em amor. Não é assim? Cada casal coloca um nomezinho carinhoso, não é assim? Meu amorzinho, benzinho, Rossaninha, não é assim? Mas até quando é chata, minha chatinha, minha cocadinha de sal, mas tem sempre, não é assim? Então, meu irmão, quando você for falar uma verdade, procura falar em amor, muda o tom que você está falando, muda a maneira como você vai dizer, procura um tom agradável, amigável, para que você diga. A Sana sabe que eu não tenho problema de ir para a feira com ela, meus irmãos. Mas a feira dela tem que ir de 5 da manhã e chegar de 10 da noite em casa. Aí eu fui na rua com ela nessa última quinta-feira, a gente saiu, eu fui deixar a Sarinha, já fui para a rua com ela. Disse a manhã inteira para a gente resolver, até 11 horas de pegar a Sarinha, né? Aí a gente foi resolver, quando deu 11 horas, já quase, Sarinha larga de 11h15. Eu disse, olha, não vai dar mais tempo não. Aí ela olhou para mim e fez assim, amor, vamos ali fazer isso? Aí ela já sabia que por causa da hora, eu dizia, não dá mais tempo não. Mas aí ela disse, amor, vamos ali, foi até para ver a feirinha, né? Vamos ver aquela feirinha ali, o que é que tem. Aí quando ela disse amor, né, eu nem questionei nada, vamos lá, né? Aí ela disse, está vendo? Porque eu disse amor. Não é, irmãos? Então, procure ver a forma que você está dizendo. Porque às vezes você está coberto de razão, mas a forma está totalmente errada. Totalmente errada. Não é, irmãos? Tem esposa aqui que acorda cedo, por exemplo, para preparar o café da manhã do marido. Não é assim? Para trabalhar ou porque está em casa, vai preparar o café da manhã. De repente a esposa perdeu a hora. Aí ao invés de você falar, ir lá na cama, não é assim? Dá um cheirinho, amor. Você pode me ajudar com o café da manhã? Está chegando a hora de eu ir trabalhar. Eu gostaria tanto da sua companhia na mesa comigo antes de sair. Aí ela acorda, irmão, sem precisar colocar mais 10 minutos para acordar, entendeu? Não é, irmãos? Agora tem marido que quando a esposa perde a hora, ele já chega chutando a porta, né? Amor, olha a hora, eu vou ficar sem comer hoje, é? Aí pronto. Aí ela não acorda não, ela pula da cama. Mas já acorda.
Aí quando ele vê a forma que ela acorda, ele corre. Chegou minha hora de trabalhar e... Porque já percebeu que não foi a forma correta. E nem o telefone ele olha, porque sabe, ela vai ligar. Não é assim? Então, cuidado, meu irmão. A forma que você fala, a forma que você vai dialogar dentro de casa, que você vai tratar o seu cônjuge. Tem marido que não sabe pedir nada, meu irmão. Tudo é na grosseria, é num tom, é no último volume. É dando ordem como se ele fosse um xerife dentro de casa. Olhe para o seu marido, olha aí, é o pastor que está mandando. Depois você diga, foi o pastor que mandou. Olhe para ele e diga assim, você não é xerife em casa, meu amor. Olha, no diálogo, meus irmãos, se acerta, se conversa, dialogando se alinha e as coisas vão chegando no lugar. Amém. Dialogando se conversa, se chega no lugar, vai se organizando, meus irmãos. Meus irmãos, amém. Eu ia falar mais coisas, mas deixa para outra oportunidade, viu? Olha aí, a dica aí, já vai deixar pronto de noite, na madrugada. Meus irmãos, para a gente fechar. Isso, olha, irmãos. Volta aqui, olha, os irmãos estão animados, viu? Vai virar encontro de casais vigília. Calma. Mas olha, irmãos, a comunicação... A comunicação no tom certo é extremamente agradável dentro de casa. E a esposa precisa saber apaziguar também a situação. Tem marido que é grosso igual Nabal. Lembra de Nabal? Nabal, quando ouviu os pedidos de Davi de guarida, ele disse, não, eu sei quem é Davi, quem esse homem pensa que é para comer minhas ovelhas, para ajudar ele? Não. Aí Davi, meus irmãos, quando recebeu a notícia, Davi ficou tão irado que Davi disse, eu vou lá encontrar esse Nabal, não vai ficar um homem desta casa de pé. Davi foi fervendo para acabar com a casa de Nabal. A notícia chegou lá em Abigail. Abigail disse, meu Deus, não pode ser assim. Preparou um jantar, preparou um banquete, tudo que Davi queria. Preparou tudinho, se adiantou, foi até Davi. E apaziguou o coração de Davi. Oh, glória! Aquele homem irado foi apaziguado, ele não destruiu a família de Nabal, nenhum da casa de Abigail, exatamente porque ele foi apaziguado, meus irmãos. Então, no casamento, o tom, moldura, a mensagem, a forma como você fala, vai ajudar você a se comunicar melhor. Então, meus irmãos, finalizando, antes de você falar, se pergunte, o que eu vou falar edifica ou destrói? É saudável ou adoece a minha casa? Antes de falar, procura ver o tom que você vai falar, a forma que você vai falar, o momento que você vai falar. Evite termos como você nunca faz isso. Você nunca acerta. Você sempre está assim. Você sempre faz assim. Evite termos assim. Ao invés de você usar esses termos que soa como uma acusação, ore antes, peça a Deus graça antes e use um tom mais amigável, mais saudável. Ao invés de dizer, você sempre faz assim, substitua essas palavras. Seja mais sensível a um diálogo mais aberto, mais saudável. Que vocês possam, meus irmãos, que nós possamos tapar
todas as brechas de uma má comunicação e que possamos então nos comunicar de forma saudável. No lar, meus irmãos, nós precisamos ter uma voz que abriga, uma voz que cura e não uma voz estilo tribunal, onde a gente fala dando sentença, condenando, dando penalidade. Tem gente que na hora de falar com o seu cônjuge é sempre em tom de acusação, é sempre com o dedo à risca, é sempre apontando para o erro do outro. Então, que haja mais parcialidade, que haja mais amor, que haja mais empatia na hora de se comunicar. No casamento, meus irmãos, a língua nunca ela será neutra. Ou ela é uma ponte de graça, ou ela é uma barreira na comunicação, ou ela é um martelo que está destruindo a tua construção conjugal, a tua vida conjugal. Então, meus irmãos, hoje é um momento oportuno para que a gente possa ponderar as nossas palavras, aprender a ouvir mais, falar menos, que possamos então corrigir as palavras que nós pronunciamos, que possamos saber ficar calado quando é necessário e falar quando é necessário. Hoje é o dia de nós mudarmos, de nós tomarmos uma atitude diferente. E a partir de hoje nós temos essa decisão, nós podemos fazer essa escolha de continuar nos comunicamos com os velhos padrões emocionais que nós aprendemos, ou a partir de hoje conversarmos e dialogarmos de uma forma mais saudável dentro da nossa casa. Amém? Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Gostaria de convidar você para ficar de frente com o seu cônjuge. Neste momento, eu não vou apenas orar por você. Quero convidar você a orar por você. Eu não vou apenas orar por você. Mas eu gostaria que você, neste momento, desse as mãos ao seu cônjuge e você ministrasse uma oração por ele. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Que neste momento você possa fechar os seus olhos. Um minuto para você orar. Apresentar ele a Jesus, apresentar ela a Jesus. Peça a Deus que lhe ajude a mudar. Peça a Deus que lhe ajude a se comunicar melhor. Comece a orar agora. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Eu oro pelos lares nesse momento, Senhor, que haja, ó Deus. Para os negócios Neste voarem momento, alto, uma você precisa de um renovação parceiro na à fala, altura. na linguagem, Asas, na sua empresa lá em comunicação. cima. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos melhorar a forma de nos comunicarmos dentro de casa. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a dialogarmos de forma saudável. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme, que não haja, Senhor, ruptura em nossa casa pela má comunicação. Que não haja, Senhor, fragilidades em nosso lar por causa da falta de diálogo. Ó Deus, quebra todas as barreiras nesta noite e que esta casa, que este lar, Senhor, permaneça firme, saudável, Senhor. Que haja uma comunicação saudável dentro deste lar.
Eu te peço neste momento que todo investimento do inimigo, Senhor, contra a comunicação desta casa, ó Deus, que caia por terra, e que esta família, que este lar possa continuar firme, possa continuar olhando para Ti, Senhor, que és o autor e consumador da nossa fé. Renova este casal agora, renova esta família agora, renova esse esposo, essa esposa, Senhor, que ele possa viver os melhores momentos da sua vida em família, que eles possam viver, Senhor, a Tua graça, ó Deus, o Teu favor dentro do seu lar. É assim que nós oramos, meu Pai, é assim que nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Podem sentar, meus irmãos, glória a Deus.